Prezados ouvintes e seguidores do deputado Luiz Paulo, a cada dia que passa, o susto ao abastecer nossos veículos é maior. Com combustível cada vez mais caro, se deslocar pelo estado do Rio de Janeiro tem se tornado altamente custoso. Mesmo aqueles que não possuem veículos próprios são impactados pelo aumento galopante dos combustíveis, pois praticamente todos os produtos que consumimos necessitam do combustível para serem transportados. E o aumento do custo nesse transporte acaba sendo repassado ao consumidor final. Mas você sabe como é formado o preço dos combustíveis? Sabe por que o Rio de Janeiro é um dos estados que tem o preço do combustível mais elevado? E o que precisa ser feito para melhorar essa situação? É na busca dessas respostas que o deputado Luiz Paulo dedicará o episódio desta semana do podcast RJ em Debate. Eu sou o Ramon Melo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, mais uma semana se iniciando e a única certeza é que cada vez está mais caro viver nesse estado. Mas não podemos perder a esperança, é isso? Sem dúvida nenhuma, Ramon. Cada vez a renda da população é menor, o desemprego é maior e o custo de vida muito mais caro. E que esse custo de vida é influenciado pelas tarifas de energia elétrica, que nós já vimos que está cada vez mais aumentando em função da escassez, e o preço do transporte. E o preço do transporte, se é o transporte de passageiros ferroviário ou metroviário, ele aumenta com o preço da tarifa. Se é o transporte rodoviário, ele aumenta com o preço dos combustíveis. E os preços dos combustíveis, seja ele diesel, etanol ou gasolina, não param de subir. O diesel e a gasolina, eles derivam da destilação do petróleo. O petróleo é uma commodity, isto é, ela tem preço internacional. O preço do barril de petróleo varia com a cotação do dólar e o preço do barril. E hoje, o dólar está oscilando na casa de 5,20 centavos de real e o preço do barril já está batendo 77 dólares. E a Petrobras, infelizmente, define o valor do preço do diesel e da gasolina em cima dessa commodity. Ora, se o preço do barril varia com o dólar e o preço do barril, a gasolina vai acompanhar esse preço. Então, a gasolina, e por via de consequência o diesel, está ficando a preços insuportáveis. Então, a primeira responsabilidade é da Petrobras, que se intitula uma SA, uma sociedade anônima, tem ações no mercado internacional e tem que ter rentabilidade. E o povo brasileiro que se lixe. Então, a primeira responsabilidade é da Petrobras. Segunda responsabilidade é da União, porque em cima do preço do barril, do preço do combustível, definido pela Petrobras, vai incidir 3 tributos federais. A CID, que é a contribuição da intervenção do domínio econômico, o COFINS e o PIS. E depois de incidir esses tributos, também vai incidir
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS, que é um imposto estadual, varia de estado para estado. E no Rio de Janeiro, esse imposto, o ICMS, tem um valor altíssimo. O diesel tem uma alíquota de 12% e a gasolina, não se assustem porque é verdade, tem uma alíquota de 32%. Daí explica-se o preço abusivo, extorsivo que tem a gasolina no estado do Rio de Janeiro, que não permite mais que aqueles profissionais autônomos que precisam dos seus veículos para transitar tenham, né, essa liberdade, porque o custo de deslocamento para cumprir suas obrigações profissionais de autônomos fica absurdo, indevido. E o custo do transporte da mercadoria, que se faz por caminhão, e por via de consequência o caminhão é a diesel, também está sempre a aumentar, inclusive influenciando o crescimento da inflação. Agora, deputado, o senhor que é um grande entendedor de tributos, há alguns mandatos preside, inclusive, a Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa, para os nossos ouvintes entenderem melhor como é que é feita a composição dos preços dos combustíveis, se tratando de tributo. O governo federal tem propagado que tem retirado percentuais em relação aos combustíveis. E aqui no estado do Rio de Janeiro, o ICMS, o senhor já disse e registrou aqui, que é extremamente elevado. Mas, do ponto de vista do seu entendimento, o que é possível fazer para poder reduzir o preço dos combustíveis em se tratando de imposto? Ramon, primeiro, há que se explicar tributariamente o que acontece. Vamos admitir que a Petrobras venda o seu produto ainda sem nenhuma alíquota de imposto por R$ 3,00, por hipótese. Em geral, o preço de venda está mais ou menos 50% do preço total do combustível. Então, a gasolina Petrobras vende por R$ 3,00. Aí vai incidir a CID e o PIS/COFINS sobre esse valor. E depois vai incidir o ICMS. Quando você bota a incidência de todos esses tributos aqui no estado do Rio de Janeiro, o preço dobra. Responsabilidade. Primeiro da União, porque ela permite, que a União é a maior acionista da Petrobras, que a Petrobras regule o preço da gasolina em função do mercado internacional, do preço do barril do petróleo. Com isso, você leva o preço da gasolina e o preço do diesel. Mas também o etanol, o álcool, que deriva da cana-de-açúcar, mas também leva um pouco de gasolina, esse preço do etanol é mais barato que o da gasolina, mas há uma relação de potência com a gasolina. Porque o etanol, você precisa de mais etanol para percorrer o mesmo número de quilômetros que o carro se desloca com a gasolina. Então, o etanol sempre será um percentual da gasolina, seja o preço que ela tiver. E, em geral, pode estar variando na ordem de grandeza, só como exemplo, de 80%. Então, acaba o etanol acompanhando o preço da gasolina. Aí você vem, mas e o GNV? É outro grave problema, porque o gás natural veicular, ele também é reajustado
pelo preço internacional do barril do petróleo, função das variações trimestrais do dólar e do preço do barril. Mas ocorre que o gás natural não é uma commodity, porque o Brasil não é exportador de gás. O gás que é produzido aqui no Rio de Janeiro, aqui é consumido e até distribuído por outras unidades de federação. Então, acaba também o GNV, que tem uma alíquota muito menor que o da gasolina, a alíquota do GNV é 6 pontos percentuais, né? Dá praticamente 5 vezes menos a alíquota de ICMS da gasolina, também sobe, não na mesma proporção, mas sobe. Olha, dito isso, o que fazer e como fazer? Primeiro, o que fazer? Eu sou um defensor intransigente da redução das mais diversas alíquotas de ICMS. Ocorre que o Estado do Rio de Janeiro está sob a égide do regime de recuperação fiscal e não pode reduzir alíquotas para não ter perda de receita, sob risco de não renovar o regime de recuperação fiscal, que está em fase final de negociação. Tudo se encerrará no final de novembro. Essa é a primeira questão. Como é que se resolve isso tudo? No meu entendimento, uma profunda reforma tributária, mas que isso será objeto de outro capítulo da nossa conversa. O que seria a reforma tributária ideal? E desde que eu sou jovem, Ramon, e eu já deixei de ser jovem há algumas décadas, que todos falam e defendem a reforma tributária, e ela não acontece. O governo que aí está instalado abriu com o discurso que ia fazer a reforma tributária, e até agora nada. E por que ela não acontece? Porque na partição dos impostos, a União fica com a parte do leão, e os estados e municípios recebem a menor parte. Só para dar um exemplo, a União arrecada de impostos no estado do Rio de Janeiro, dos mais diversos impostos, alguns 130 bilhões de reais por ano. E aqui só fica aproximadamente, no máximo, 25%, o que só justifica que a União fica com a maior parte. E para ter uma reforma tributária, tem que ter uma distribuição mais equitativa para haver redução, né, dessas alíquotas. E até agora, nada. Deputado, eu queria ainda dar um passo atrás, falar ainda sobre o ICMS, que é um imposto estadual, que é discutido tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo. Nós hoje estamos engessados. O senhor fala muito bem em relação ao plano de recuperação fiscal que o Estado do Rio de Janeiro está submetido, e nesse instante, em fase de composição. Mas os nossos ouvintes sempre nos questionam sobre a redução da alíquota do ICMS. Essa abordagem que o senhor fez é importante, mas é preciso deixar muito claro da dificuldade deste regime que nós estamos em fazer a redução do ICMS. É verdade essa questão, deputado? Sim, Ramon. E vou te dar um exemplo. Na recente polêmica que o presidente Bolsonaro, o factoide, travou com a sociedade em relação à demanda dos caminhoneiros para diminuir o preço do diesel, o que demagogicamente ele disse? Eu reduzo a minha alíquota de PIS/COFINS e os estados têm que fazer uma grande redução da alíquota de ICMS. Olha, ele tinha que dizer o seguinte:
eu determino que a Petrobras não reajuste mais o preço do combustível, função do câmbio internacional do dólar e do preço do barril, né, que são parâmetros internacionais. 2, eu reduzo o PIS/COFINS. 3, eu compenso os estados que fizerem a redução da alíquota do ICMS. Porque, ao mesmo tempo, ele dá ao Estado, né, um gosto amargo, duro, que é o regime de recuperação fiscal, e diz que o Estado não pode reduzir alíquota nenhuma de ICMS. Então, fica uma questão absolutamente demagógica, de empurra com a barriga. E, ao mesmo tempo, não determina que a sua bancada, e ele ainda tem maioria no Congresso Nacional, puxe a reforma tributária para valer, né? Então, fica uma conversa de maluco, desculpe o termo, e nada dá certo, né? Enquanto isso, o preço da gasolina sobe, do diesel sobe, do GNV sobe, e até mesmo o querosene de aviação, chamado QAV, que faz parte dos modos de transporte, que é o transporte aéreo, nós tivemos uma grande discussão, e no Rio de Janeiro, para que o Aeroporto Internacional do Galeão se mantenha em pé, isto é, funcionando, né, é necessário que lá seja o hub, o local internacional de todos os pousos e decolagens, né? Exatamente internacional, por quê? Dos voos internacionais. E o Santos Dumont seja único, exclusivamente, um local de pouso e decolagem de alguns voos interestaduais, regionais. Então, para tentar contornar esse conflito, que se acentuou fortemente na pandemia, né, passou-se a ter duas alíquotas de QAV, de querosene de aviação. Uma que contempla o Aeroporto Internacional do Galeão e outra de 12%, que contempla o Aeroporto Santos Dumont. Mas as fórmulas de reajustamento continuam a ser função do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar, porque também o QAV é produzido e cotado o seu preço pela Petrobras. Olha, deputado, eu tenho certeza que a gente pode combinar para um próximo programa para falar sobre a reforma tributária. É um tema extremamente relevante que seu ouvinte vai querer saber mais sobre a sua opinião. Mas para a gente encerrar esse podcast, eu queria que o senhor falasse para os seus ouvintes se esse problema do alto custo dos combustíveis no nosso país se resolveria com a privatização da Petrobras. É uma saída ou é um problema? É um problema muito maior. Eu sou totalmente contrário à privatização da maior estatal brasileira, que é a Petrobras, especialista em retirar petróleo e gás de águas profundas. Nós temos reservas reconhecidas mundialmente importantes de petróleo e gás no pré-sal. Eu disse na abertura desse programa que nós estamos vivendo novamente com a queda dos índices pandêmicos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e nos países asiáticos. E a queda desses índices pandêmicos tem provocado um aumento da produção e, com isso, o preço do barril do petróleo foi para $77. O ano passado ele estava a 40.
o dólar está a 5,20 e os especialistas em petróleo e gás estimam que nos próximos meses o preço do barril pode chegar a $100 o barril. Isso representa muitos ganhos de escala para a Petrobras e também muitos ganhos de escala para o Brasil pela exportação desse petróleo, dos quais 87% quase sai do estado do Rio de Janeiro, né? E também das próprias receitas para o Rio de Janeiro de royalties e participação especial. E aí não só para o Rio de Janeiro, estado, né? Porque é para o estado, nossos municípios produtores, mas também para Espírito Santo e São Paulo, entre outras unidades federativas que também tem algum óleo e gás do nosso querido Nordeste, como Bahia, Sergipe e até Amazonas, entre outras unidades da federação. Então, com isso, eu estou querendo te dizer que a Petrobras é patrimônio nacional, ela tem que ser intocável. Agora, o que precisa é que nós tenhamos um federalismo de cooperação. Um federalismo de cooperação. E não o federalismo que nós temos hoje, unitário, onde a União manda e quer que estados e municípios obedeçam. Aí, Ramon, eu queria ainda fazer um apêndice sobre a reforma tributária. A reforma tributária justa para o estado do Rio de Janeiro é que todos os tributos sejam cobrados no destino, porque nós somos o segundo maior estado consumidor do Brasil. Então, tudo aqui, nós somos destinos e não origem da produção. Somos origem da produção no petróleo e gás. No resto, nós somos destino. Para você entender o volume de consumo do estado do Rio de Janeiro, se você comparar o que o estado do Rio de Janeiro produz e consome, e fizer o mesmo com São Paulo, o déficit de consumo do Rio de Janeiro é maior do que o de São Paulo. Então, primeiro, teríamos que ter uma reforma tributária para tributar tudo no destino. Eu volto a dizer, o produto, hoje é na origem, e o produto que nos daria ganho de escala imenso, se fosse tributar na origem, era o petróleo e o gás. Mas petróleo e o gás é exceção à regra, é no destino. Ganha São Paulo e não Rio de Janeiro. Segundo, tinha que ser a reforma tributária de curto prazo. Mas a reforma tributária que está pensada tem dois caminhos. Uma, tem essa ótica que eu estou falando, de consumo do destino, mas 10 anos para se implantar, para que, durante 10 anos, ninguém ganhe e ninguém perca, haja compensações. E só depois do 10º ano é que cada um assumiria o seu papel sem ter, né, uma câmara de compensação. E tem outra, e essa reforma tributária, você unificaria todos os impostos num só. Não ia ter mais PIS, COFINS, IPI, etc. Estava num imposto só que se chamasse IVA. Mas tem uma segunda opção do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, que é um posto Ipiranga que está vendendo combustível adulterado, né? Porque está fazendo a economia falir, né? Não era o posto Ipiranga que se imaginava, é um outro posto Ipiranga. Eu acho que hoje os donos da rede Ipiranga de postos devem estar muito tristes de serem comparados ao Paulo Guedes. É uma depreciação dos postos Ipiranga. Mas a reforma tributária que é o Paulo Guedes seria em 2 etapas. A primeira, para unificar os impostos federais, para depois ter uma segunda para unificar tudo. Na verdade, não quer que aconteça, né? Então, eu quis fazer esse apêndice, porque esse tema é um tema difícil, vasto,
e tem muitas reformas na cabeça de cada um. Mas para o nosso ouvinte, o que ele quer mesmo é o produto mais barato. Se nós estamos falando de combustível, ele quer um combustível mais barato e não um combustível que, se você pegar um tanque de 40 litros com uma reserva, você botando gasolina comum, você vai gastar ordem de grandeza, depende da bomba, depende do momento, na ordem de R$ 250. Quem que aguenta isso? Quem é que aguenta um tanque de R$ 250? Pelo menos no nosso país, só os setores privilegiados, a população não. Daí essa revolta do dono de veículo quanto o preço da gasolina. O taxista também vê o seu GNV sempre subindo. Quem opta pelo GNV, os ganhos já são mais relativos. E o caminhoneiro está sempre deficiente. E o Rio de Janeiro, Ramon, nas áreas próximas às divisas com São Paulo, ninguém abastece no Rio. O cara chega em São Paulo, enche o tanque e entra no Rio. Na hora de voltar, volta a encher em São Paulo. Que a diferença, né, de alíquota de ICMS é tão grande que dá uma diferença brutal no preço final do tanque cheio, né? Então, era esse um pouco o apêndice que eu queria trazer à nossa conversa de hoje. Olha, deputado, apesar de ser um tema que atormenta a todos nós, a nossa conversa foi muito boa. E agora, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora. Um destaque positivo e negativo da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora dessa semana vai mais uma vez para a insensibilidade do governador do estado, o senhor Cláudio Castro, que a cada dia mostra uma nova faceta negativa de como não se deve governar o estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, o projeto de lei que foi vetado apenas ampliava a margem consignável em mais 5 pontos percentuais, isto é, 5%. Um valor bastante pequeno e, mesmo assim, por vício de iniciativa, segundo o governador, ele vetou. Ele alegou que estava vetando porque a iniciativa seria dele, não seria nossa. Fez beicinho e bateu o pezinho. O que é inaceitável quando se trata da grave crise que vive milhares de funcionários públicos do nosso estado, que são o sustento de suas famílias, com essa crise imensa de desemprego. Ora, mais uma vez, governador Cláudio Castro, verifique, faça uma reflexão. O senhor iniciou há tão pouco tempo e já está fazendo um péssimo governo porque não está olhando os mais necessitados. E quando alguma migalha dá aos necessitados, gasta quase tanto de propaganda quanto aquilo que dá de concessão. A bola dentro desta semana é para homenagear a população fluminense, os cidadãos do nosso estado, que de uma forma individual ou até mesmo coletiva, através de campanhas de solidariedade, são capazes de se comoverem, de sensibilizarem-se com as dificuldades de tantos atacados pela Covid, pela fome, pelo desemprego, pela miséria, e agora, em pleno inverno, também atacados pelo frio. E essas pessoas, solidariamente,
se dedicam a distribuir alimentos aos que mais necessitam e também agasalhos para minorar o frio dessa população. Então, a bola dentro é pela sensibilidade social da população fluminense que se realmente une para ajudar o seu próximo. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.